E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês estão amando essa série, mano. Hoje eu vou falar sobre todos os escândalos da Big Hit. E nesse caso, como a Big Hit não tem tanta coisa, eu separei alguns escândalos feitos pelos membros do BTS ou coisas que fãs simplesmente quiseram criar uma polêmica aqui. E também teve casos do Glam e um novo do TXT. Então hoje eu tô aqui pra contar todos esses casos e eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se vocês chegaram nesse canal de paraquedas, eu vou deixar uma playlist no final do vídeo, onde eu mostro todas as polêmicas de todas as empresas de entretenimento que eu fiz até agora. Então, bora começar. Vamos começar pelo caso de chantagem do Glam. Eu já fiz um vídeo completo sobre elas, então eu não vou contar 100% da história aqui em mais detalhes, mas eu vou fazer vocês entenderem a história de um jeito rápido. As meninas debutaram em 2012 e elas foram o primeiro grupo feminino da Big Hit, e foi uma parceria da Big Hit com a Source Music. As meninas pareciam ter um futuro promissor na época, pois a cada comeback delas, as meninas só cresciam. Mas então, um ano após seu debut, algo estranho já começa a acontecer. Em 2013, uma das integrantes, a Trinity, anuncia sua partida do grupo sem muitas informações, mas o passado dela ajudou a contribuir com algumas teorias. Ela foi uma sasangue do Lee Toki do Super Junior, tanto que ela chegou a inventar que era filha de um CEO para poder encontrar o rapaz, e ela ainda tinha o histórico de ser um pouco agressiva, então ela parte um pouco antes do segundo single do grupo ser lançado. Então a história principal mesmo, a maior polêmica do grupo, foi em setembro de 2014, e é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, quando o ator Lee Byung-hun denuncia que estava sendo chantageado por duas mulheres, sendo que uma das mulheres era Daehee do Glam, e a outra era uma modelo chamada Lee Chi-young, e elas pediam 5 bilhões de won, porque elas gravaram um vídeo comprometedor dele, e não era uma sextape, ele só estava fazendo piadas com teor mais sexual, mas não sabemos ao certo que tipo de piadas eram. No entanto, a polícia foi mais astuta que elas, e conseguiu deter as duas antes das duas deixarem o país. Então, como elas são pegas no flagra, elas seriam presas em torno de 1 ano, mas por incrível que pareça, o próprio ator deu leniência a elas. Agora vamos entrar nos casos envolvendo o BTS. Essa foto que você tá vendo foi uma foto do Jin tirada em 2014, onde ele foi flagrado com um preservativo em seu quarto, conforme mostra a imagem circulada. No blog de receitas do BTS, o Jin tirou uma foto comendo sua refeição que ele havia cozinhado. No canto da sala, os internautas viram o que parecia ser uma caixa de preservativos, e as especulações corriam soltas. Quando diferentes rumores começaram a se espalhar, a Big Hit se adiantou e esclareceu que a caixa realmente era de preservativos, e o Jin recebeu como um presente dos fãs. E as ARMYs sempre causando confusão aos meninos. Embora os internautas tenham tomado a controvérsia negativamente a princípio, a opinião pública sobre o assunto mudou lentamente. Agora a maioria dos fãs deles nem pensam mais nisso e só acham engraçado mesmo. Agora vamos falar sobre boatos sobre Sajae do BTS. Sajae é você inflar o número de vendas. Muitas vezes a própria empresa compra milhares de álbuns para inflar o número de vendas dos seus grupos e aparecer em números mais altos dos rankings. E foi justamente isso que ocorreu quando o BTS lança The Most Beautiful Moment in Life Party 1, e ele supera o Big Bang em vendas na primeira semana. Então os internautas acusaram a Big Hit disso. Embora todos os representantes da Big Hit tenham negado as acusações, afirmando que não tinham meios para fazer isso, muitos internautas não acreditaram em sua declaração. A questão finalmente foi resolvida depois que algumas pessoas começaram a fazer algumas investigações. O que houve foi que o BTS acumulou uma grande fanbase global, e esse aumento repentino de vendas ocorreu devido às vendas internacionais serem inseridas no sistema. Os fãs russos também disseram que o BTS tinha um grande fã-clube nos países de língua russa, o que ajudou a inflar bastante o número de vendas deles. Agora vamos falar sobre a polêmica do Jungkook em Let's Love. Vocês sabem que o BTS e o EXO tinham fãs que brigavam fervorosamente, mano. Algumas EXO-Ls acreditavam que o BTS estava copiando os conceitos do EXO, enquanto que as ARMYs falavam que esses eram conceitos bem comuns. A tensão ficou mais séria em 2015, quando o Jungkook usou o termo Let's Love com o BTS. Alguns fãs do EXO sentiram que isso era um insulto, porque essa frase era tipo um lema do EXO. Então surge uma imagem photoshopada do Jungkook, mostrando ele em uma coroa de flores e um funeral. E essa foto começou a se espalhar pelo fandom do EXO, que se sentiu insultado. Muitas ARMYs sentiram que essa imagem era muito grave e causava uma grande tensão entre os dois fandoms, mas a polêmica para quando os fãs percebem que o EXO e o BTS eram realmente muito próximos, então a briga parece ter morrido. Agora vamos falar sobre plágios de músicas. Em 2015, um usuário do Twitter, We've Been Here, alegou que o RM plagiou letras da sua música. As letras em questão foram usadas em um verso da faixa Primary U. Mostrando exemplos do suposto plágio, essa pessoa revela que a frase "Eu me tornarei seu sublinhado porque você é tão importante" foi escrita por ele meses antes. Ele também provou que a frase "Quando você deita na cama com solidão, a cama fica maior", e que ele escreveu isso meses antes da música ser lançada. Em resposta, o RM aceitou as acusações
Ele se desculpou sinceramente pelo erro e explicou que muitas das suas letras vieram de filmes, livros, entrevistas e cartas. Ele cometeu o erro de não confirmar a fonte da citação original, o que levou ao suposto plágio. O usuário We've Been Here perdoou o RM e também enviou um pedido formal de desculpas a ele por causar problemas. Agora vamos falar do segundo plágio. Basicamente, um produtor chamou a atenção do BTS por plagiar a música Cypher Party 4. Foi revelado que o coprodutor, a pessoa que ele trabalhou também, ele vendeu a amostra dessa música pro BTS sem consultar ele. Então, tecnicamente falando, o BTS comprou a amostra legalmente, e o que ocorreu foi basicamente um erro de comunicação entre os dois. Agora vamos falar das polêmicas de War with Hormone e Joke. Muitos conhecem a polêmica dessa música, que a criticaram por ter um tema mais misógino do que as outras do BTS geralmente. E essa música tinha alguns trechos de letras que diziam: as mulheres são o melhor presente e usam sapatos altos com mais frequência. Muitos internautas acreditavam que a música estava objetificando as mulheres. Agora vamos falar da polêmica de Joke. A controvérsia ganhou mais força depois que Joke do RM foi lançado em sua mixtape em 2015. Na música, a frase "você é a melhor mulher sendo mandona, você faz isso muito bem sendo mandão, mas quando penso nisso, você nunca foi o chefe. Em vez de chefe, direi gonorreia." Muitos internautas acreditaram que as letras não eram apenas misóginas, mas também excessivamente sexuais por natureza. Agora vamos falar sobre a polêmica de marketing ilegal da Big Hit. Em 2017, o CEO de uma empresa contratada, B, foi condenado a 1 ano de prisão por chantagear a Big Hit. A Big Hit havia contratado a empresa para um projeto de marketing 2 anos antes, e a empresa havia passado por momentos difíceis. Devido a dificuldades financeiras, o CEO B ameaçou anonimamente a Big Hit, alegando que revelaria as táticas de marketing ilegais usadas para promover os artistas da Big Hit. Devido aos rumores ficarem fora de controle e possivelmente mancharem a reputação do BTS, os representantes da Big Hit divulgaram um comunicado oficial esclarecendo todos os rumores. Aparentemente, um funcionário tentou resolver pessoalmente e não notificou a agência da chantagem. Depois que o funcionário percebeu que não era um problema que eles poderiam lidar pessoalmente, a agência foi notificada e a chantagem foi imediatamente denunciada à polícia. Agora vamos falar dos casos mais pesados, aqueles casos onde houveram ameaças ao grupo. Quando o BTS esteve nos Estados Unidos para a turnê do concerto The Red Bullet em 2015, foram feitas ameaças contra a vida do RM. Muitos especularam que as ameaças se deviam a uma entrevista que o grupo teve na Austrália, onde o RM disse: "Quando vi o V e o J-Hope pela primeira vez, não pude vê-los porque eram muito negros." Muitas pessoas pensaram que esse era um comentário racista, fronteiriço, e o RM recebeu muitas críticas por causa dos seus comentários. Devido às ameaças, todos os eventos de fã na parada de Nova York foram cancelados. Algumas semanas depois, o RM foi ameaçado de morte novamente. Dessa vez, um usuário alegou que o RM seria morto quando o BTS parasse no México para a turnê The Red Bullet. Em 2017, um membro de Min foi especificamente alvo de uma ameaça de morte. Um usuário do Twitter afirmou que tinha 2 cúmplices e mataria Jimin quando ele parasse em Anaheim, na Califórnia, para a turnê Wings. A polícia foi notificada e a segurança estava em alerta máximo aquele dia. O Jimin também foi alvo de ameaça de morte mais uma vez em 2018. Um usuário postou que eles atacariam Jimin durante o show do BTS em Fort Worth, no Texas, em setembro. Isso fez com que o departamento de polícia de Fort Worth iniciasse uma investigação, e a Big Hit e a polícia de Fort Worth foram colocadas em alerta máximo. O Jimin falou sobre o assunto e revela que está mais preocupado com seus fãs do que com ele. Ele não deixaria que as ameaças o impedissem de ver seus fãs e confia na equipe para manter o local seguro. Agora vamos falar sobre ameaças de managers ameaçando bater nos integrantes. Em 2015 saiu uma foto onde mostrava um manager que parecia estar ameaçando de agredir o Jungkook com a sua mão levantada. Isso fez com que muitas pessoas enviassem e-mails e marcassem a Big Hit para fazer algo a respeito. Depois de tudo isso, a Big Hit solta um comunicado dizendo que ele não trabalhava mais com o grupo. Os fãs suspeitaram também de outro manager que deu um tapa no peito do V em um dos M Countdowns, nos bastidores. Agora vamos falar de uma polêmica um tanto quanto engraçada. O V cantando Loser do Big Bang no palco após a primeira vitória do BTS, e também um fato sobre ele estar supostamente numa balada. Quando o BTS conseguiu sua primeira vitória com I Need You, o Tae foi visto cantando Loser do Big Bang no palco. Os internautas o chamaram de desrespeitoso com o EXID, que durante esse programa foi um candidato à vitória naquele programa. Ele pediu desculpas pelo Twitter e explicou que estava feliz demais por terem vencido, e ele, como um fã do Big Bang, ele cantou a música compulsivamente. Ele até forneceu
forneceu screenshots sobre ele ter escutado a música milhares de vezes. Eu realmente acho que ele não quis fazer um mal, já que as letras não têm relação com isso, já que elas dizem sobre ser um perdedor no relacionamento. Ele também pagou um preço por isso, já que ele ficou um pouco quieto nessa época. Outro caso dele foi onde ele foi acusado pela Han Seul-hee, aquela mesma destruidora de grupos, de ter ido a uma discoteca quando era menor de idade e que ele foi com um amigo modelo seu, e esse amigo teria confirmado. No entanto, o amigo modelo mais tarde deu uma declaração de que ele é realmente amigo do V, mas nunca trouxe ele a esse clube antes. Agora vamos falar sobre os rumores de namoro entre o Jung e a Suran. Eu não sei nem porque isso é considerado um escândalo, mas de qualquer maneira, o Jung produziu uma música para a Suran intitulada Wine. Então ela postou uma foto com a legenda S coração S, enquanto ela estava de férias na Espanha. Os fãs irritados pensaram que era um código para Suran e Suga, então eles começaram a caçar as bruxas contra ela. A Big Hit mais tarde divulgou que eles não estão namorando e só estavam trabalhando em uma música puramente comercial, que inclusive fez um baita sucesso na época. Esse caso é mais novo, é o acidente de carro do Jungkook. O Jungkook esteve envolvido em um pequeno acidente de carro no dia 2 de novembro de 2019, enquanto dirigia por Hanan, no distrito de Yongsan, em Seul. O Jungkook bateu no carro de um motorista de táxi. Depois disso, ele admite sua culpa no incidente e fez um acordo com o motorista. A polícia ainda não encerrou o caso, portanto a Big Hit não pode revelar os detalhes exatos. Depois disso, os dois foram levados ao hospital, onde foram tratados por pequenos ferimentos. Agora essa é a última polêmica, o BTS e o TXT sendo maltratados pelas pessoas da empresa. Essa polêmica gira em torno de funcionários da empresa filmando descaradamente os artistas da Big Hit, revelando assim um comportamento antiprofissional e desrespeitoso com seus artistas, que os filmavam em momentos muitas vezes de privacidade deles ou de relaxamento. Foram achados vários momentos onde os funcionários estavam gravando eles escondidos, assim quebrando o regulamento da Big Hit. Quando os fãs coreanos perceberam, eles subiram a hashtag no Twitter dizendo Big Hits Protect Your Artists. Houve também casos onde os membros do TXT estariam no aeroporto e os staffs não faziam nada para impedir que a Sasaeng chegassem perto dos meninos e que fizesse com que esses fãs não incomodassem os idols. Outro exemplo do BTS foi apresentado, mostrando o BTS durante o comeback show do Ampaman's Kids. Um membro da equipe pode ser visto claramente espiando dentro da sala onde o Suga está descansando, e o Jungkook veio dar uma olhada no Suga nessa hora. Outro caso foi um onde o RM e o Jin estavam no corredor do hotel e então uma funcionária pega o seu celular para tirar uma foto do Jin. Houve suspeitas sobre os supostos Sasaengs que fingem não ter interesse no BTS e no TXT para trabalhar na empresa como um de seus funcionários, e esses escândalos vieram à tona mais uma vez. Eles fazem isso apenas para ter um contato mais próximo com os membros e receber informações privilegiadas antes delas serem divulgadas ao público. Um funcionário também publicou as diretrizes sobre como a Big Hit deveria interagir com seus artistas, e descobrimos que alguns membros da staff xingavam eles pelas costas. Então galera, esses foram todos os escândalos que eu consegui achar da Big Hit. Ela realmente não tem muita coisa assim, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se quiserem que eu continue essa série, comenta aqui embaixo qual a próxima empresa que eu posso fazer aqui. Então galera, é isso, mais uma vez, muito obrigado, valeu e tchau!